Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 1. Porque quando nós vamos falar de missões, nós podemos falar sobre muitas coisas. Neemias, capítulo de número 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando. A Bíblia fala claramente que Deus levantou muitos profetas da Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Eu tenho uma preocupação comigo mesmo. Quando a gente entra no automático e já não é mais uma coisa que é do coração, que não é a verdadeira adoração. Eu tenho essa preocupação comigo. E quando eu disse, Deus levantou vários profetas, e um deles que podemos citar, Deus levantou Jeremias. E se nós formos lá em Jeremias, você vai compreender. O capítulo de número 7, Deus falou para Jeremias para que se colocasse à porta do templo. E se você for ler Jeremias capítulo 7, Deus deixa claro através do instrumento dele, Jeremias, que o povo, em vez de andar para frente, estava andando para trás. O povo, em vez de avançar espiritualmente, estava retrocedendo. E aí eu me lembro que Apocalipse volta ao primeiro amor. Deus falou, mandou Jeremias na porta do templo e falou assim: melhorai os vossos caminhos. Mas Jeremias, a Bíblia fala que humanamente falando, Jeremias foi considerado um fracasso, porque a sua palavra foi rejeitada. Só que a pessoa não entende uma coisa, que quando é Deus que está falando na boca de uma pessoa, você está rejeitando você pensa que está rejeitando uma pessoa, e na verdade você está rejeitando a palavra que Deus está usando, colocando na boca daquela pessoa. Porque Deus, quando chamou Jeremias, ele falou: eis que põe as minhas
desenvolvido. Sabe o que aconteceu? O que o povo achava que não aconteceria por causa do templo, Deus permitiu que através dos caldeus, através do exército de Nabucodonosor, a Babilônia levasse muitas das pessoas, justamente tirasse da sua terra de Jerusalém e fosse levado para o cativeiro, Babilônia. É verdade que existem pessoas que não mereciam estar na Babilônia. Ezequiel não merecia, já foi mencionado, Ezequiel não merecia estar na Babilônia. Mas ele foi parar na Babilônia. Daniel não merecia estar na Babilônia, mas ele foi parar na Babilônia. Só que eu amo o que diz a Bíblia lá em Malaquias: e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque teve os que mereceram estar na Babilônia e os que não mereceram. Mas os que não mereceram, Deus soube diferenciar. Às vezes tu fala assim: eu estou numa prova na minha casa por causa de fulano e ciclano. Tu pode até estar por causa de fulano e de ciclano. Não é porque você deve ficar olhando para o outro e esquecer da sua vida, não é? Mas pode até ser. Só que Deus vai saber diferenciar. Eu conheço uma pessoa que não mora aqui, mas que Deus mudou a situação da família dela, não por causa do esposo, por causa da esposa. E existem muitos casos assim, porque alguém que se colocou na brecha. Então, quando nós rejeitamos, pensando que estamos rejeitando a pessoa, estamos rejeitando na verdade a palavra. Quando Samuel se sentiu rejeitado, ele falou: não, Samuel, fica tranquilo, não é você não, é eu que eles estão rejeitando. Você vai entender. E o povo foi parar na Babilônia. E o povo estava com saudade de Jerusalém, da adoração. Alguns encostaram a harpa no salgueiro. Não queremos adorar, porque a adoração tem que ser em Jerusalém. Mas Jesus disse que dos verdadeiros adoradores, e mesmo Jeremias não estando na Babilônia, Deus usou ele para mandar carta e falou lá para o povo lá na Babilônia: buscar-me-eis, me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu permiti estar na Babilônia, mas se me buscar, mesmo não estando nem em Jerusalém, porque eu permiti, vão me encontrar. Agora Daniel já tinha um encontro com Deus antes da Babilônia. Ele só entrou na Babilônia e permaneceu na comunhão com Deus. Agora aqueles que não teve a verdadeira comunhão em Jerusalém, mesmo tocando a harpa, só que lá na Babilônia deixou pendurada, esse Deus falou assim: eu permiti, em outras palavras, mas se me buscar vai me encontrar. Se buscar de todo o coração vai me encontrar. E sabe o que me chama a atenção? Eu amo, porque eu falei que eu não tenho formação teológica, mas eu tenho livros. Mas tem coisa que é só o Espírito Santo que fala no meu filho. Não é errado ler. Eu leio livros. Mas sabe uma coisa que eu amo fazer? É
pegar com o coração. E sabe de uma coisa? Jeremias profetizou, não profetizou? Antes de o povo parar na Babilônia, rejeitaram. Aí Deus permitiu Nabucodonosor vir com o seu exército. Templos destruídos, o povo envergonhado. E aí eu amo aquele louvor do Sérgio Lopes, o Lamento de Israel, que deixa bem claro, que expressa o sentimento do povo. Porque o povo estava envergonhado, porque os inimigos do povo de Deus lá não é o povo de Deus. Se você está na presença de Deus passando um momento difícil, alguém te zombar de você, fique tranquilo, pelo menos você está na presença de Deus. O duro é quando você deu uma desviada, e aí a vergonha é maior ainda. E sabe o que me chama a atenção? É que Jeremias, o povo rejeitou as palavras dele, muitos rejeitaram. Mas se você for lá no capítulo 9 de Daniel, quando Daniel está orando em favor do seu povo na Babilônia, lendo os livros do profeta Jeremias. Sabe o que é isso? É um profeta reconhecendo o ministério profético do outro. Aleluia. Porque eu reconheço que aquilo que Jeremias falou não veio dele, veio de Deus. Porque o próprio Jeremias falou, ele já pensou, eu não falo mais do nome dele, só que queimava. Sabe aquela hora que você quer parar, mas Deus não te deixa parar? Eu reconheço. E foi justamente quando Daniel falou assim: não fiado em muitas justiças, mas em tuas muitas misericórdias, que nós estamos lançando os nossos socos. E a Bíblia fala que Daniel, quando ele leu os livros de Jeremias, ele ficou claro para ele: olha, 70 anos na cativeiro. 70 anos. Daniel poderia ser orgulhoso e falar assim: não, eu sou homem de Deus, se Deus fala comigo, eu não preciso de outro profeta, não. Não. Ele leu e reconheceu as palavras que veio de Deus, registrado por Jeremias com o auxílio do seu escrivão. Eu reconheço. Sabe por quê? A pessoa pode ser Deus, Deus pode falar com ela, mas tem coisa que Deus vai falar com o outro para testar a humildade dela. Você quer que eu prove isso? Quando Moisés estava, todo mundo vinha diante de Moisés, ele não dividia os trabalhos. Aí Deus sabe o que fez? Enviou o sogro, deu um conselho para ele. Eu até registrei numa Bíblia: todo líder tem que ter humildade. Porque Moisés podia falar: Deus fala comigo, eu não preciso. Só que o sogro foi, sabe, se Deus te mandar, ou seja, se foi Deus, você não vai seguir porque é meu pai, porque eu sou teu parente. Não. Eu estou te dando um conselho. Você vai colocar pessoas íntegras. E só o que for mais difícil vai vir na tua mão, vai vir diante de ti. E sabe o que aconteceu? Moisés, que ouvia a voz de Deus, deu ouvido ao sogro dele, porque ele viu que veio da parte de Deus. Repito, voltando, história de Jeremias e Daniel é um profeta reconhecendo o outro. Às vezes a gente precisa, tem coisa que Deus não vai falar conosco direto, Ele vai usar outra, mesmo a gente ouvindo a voz de Deus.
para Deus testar a nossa humildade. E por que eu estou dizendo tudo isso? O cativeiro aconteceu 70 anos. Foi Deus que levantou Nabucodonosor. Foi Deus que permitiu que Nabucodonosor entrasse com seu exército. Foi Deus. Só que quando chegou o tempo da libertação, como o povo estava como que sonhasse, porque estava voltando para Jerusalém, Deus levantou Ciro, que conquistou a Babilônia. E Deus levantou Ciro, e sabe o que me chama a atenção? É que Ciro falou assim, em outras palavras. Você pode ir lá em Esdras, capítulo 1. Ele falou assim, em outras palavras: vocês estão indo, mas é para reconstruir o templo. Ou seja, entenda o propósito que vocês estão retornando da terra que vocês moravam. Deus permitiu o cativeiro, mas Deus me levantou, mas não é para voltar lá e fazer a mesma coisa, não. É para fazer, levantar o templo. E Deus permitiu ser destruído. Mas é para reconstruir o templo. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. O povo estava sendo liberto, mas não para viver uma vida de escravo. Para levantar o templo, mas não somente para ter o templo levantado, mas para estar em adoração. E a Bíblia fala que Deus levanta Ciro, e ele, como eu disse, conquistou a Babilônia. Isaías 45 fala que ele era ungido do Senhor para bater as nações. Deus levantou aquele homem para bater as nações. Mesmo ele não conhecendo Deus, Deus levantou ele para dar vitória para o seu povo, porque o povo não merecia, mas Deus teve misericórdia. O que é isso? Nova oportunidade. Estou dando uma nova oportunidade para fazer diferente. E sabe o que? E o povo volta. Basicamente em 3 caravanas: Zorobabel, Esdras e Neemias. Só que quando Neemias estava servindo durante o reinado de Artaxerxes, chegou a notícia que, embora o templo estava de pé, mas os muros ainda continuavam a cair. Sabe o que Deus está falando hoje com você? Tem coisa que está de pé, mas tem coisa que está caindo. E hoje Deus está te dando uma missão, e você vai ter que ter coragem para sair do confortável e ir para uma missão difícil. E quando Neemias ficou sabendo da situação de Jerusalém, ele chorou. Por quê? Ao ouvir que o povo estava na vergonha. Porque quando nós falamos de muro, de muralhas, basicamente entendemos 2 coisas. Sobre lá em Josué, os muros do impedimento de Jericó, que Deus derrubou, mas tem os muros da proteção que precisa ser reerguido. O templo estava de pé, mas os muros estavam caídos. O povo estava o quê? Vulnerável. Eu não sei o que você está vulnerável ainda do inimigo. E a Bíblia fala que Neemias chorou, orou, jejuou. E Neemias, ele era copeiro do rei. E sabe, a posição de copeiro, embora de certa forma confortável, uma posição invejável, mas também tinha o seu risco.
Porque Neemias era responsável, no caso do copeiro. Antes de eu beber o vinho, eu bebo primeiro. Porque se tiver veneno, quem morre no lugar dele sou eu. Você está entendendo? Tem gente que inveja o lugar do outro, mas não sabe que também tem um risco. Tem o outro lado da moeda. Só olha o lado da facilidade. Imagine, primeiro eu vou tomar, e se tiver envenenado, Neemias morto, e o rei vivo. É como você, soldado de Cristo, que às vezes você está vivo aqui, mas quantas das vezes você foi ferido por causa do rei, porque você está servindo o rei. E sabe, eu estou resumindo para não tomar tempo. A Bíblia fala que então Neemias que servia sempre o rei com alegria, porque não era normal alguém da posição de Neemias servir com semblante triste. Não era. Mas muitas das vezes, você sabe o que acontece? Muitas das vezes a pessoa esconde a tristeza. Não é verdade? Só que às vezes o nível da tristeza é tão grande que já não dá mais para esconder. E um dia, Neemias apareceu triste diante do rei. E o rei olhou e observou e falou assim: não, Neemias, por que você está triste? Isso daí não é de enfermidade. E aí Neemias contou. Na verdade, ele também orou. E ele pediu autorização para o rei. Ele pediu cartas. Ele pediu para que ele pudesse ter autorização para ter materiais para a reconstrução. Eu disse que a posição de Neemias era confortável, mas tinha um lado do risco. Só que o que ele estava decidindo fazer em favor do seu povo era muito mais difícil. Porque é mais fácil construir do que reconstruir o que está destruído. Só que tem uma coisa: quando Neemias se propôs a fazer algo em favor do seu povo, porque Deus já tinha levantado Zorobabel, Esdras, mas Deus precisava levantar um Neemias. Às vezes alguém não entende porque fulano é levantado na igreja, outro é levantado, porque é como um quebra-cabeça. E as peças vão se juntando para formar a imagem perfeita. E Neemias ele foi. Só que quando os inimigos do povo de Deus soube que Neemias estava proposto a fazer o bem para o seu povo, os inimigos se alegraram? Não, ficaram revoltados. E sabe qual é a palavra profética que eu quero te dizer hoje? Eu não premeditei isso para falar. Talvez você não sabe, mas às vezes quem não quer que a reconstrução aconteça na tua vida, na tua família, talvez é a pessoa que você menos espera. É o inimigo disfarçado de amigo. Eu amo um texto da Bíblia, lá em João capítulo 2, os versículos finais. Eu amo isso, porque pode não parecer, mas eu tenho 27 anos. É difícil uma pessoa me enganar. Além do mais, quando o profeta falou assim: eu vou dar discernimento de profecia. Não é porque eu sou bom, não.
Às vezes a gente fica quieto, mas não, meu Deus, deixa de Deus. E até quando é coisa boa. Porque quando é coisa boa, Deus está falando. Aí tu entra num caminho que não era Deus. Lembra da jovem com o espírito de adivinhação? Estava falando bem de Paulo e os companheiros. Mas Paulo falou, não, daqui não é de Deus. Porque o inimigo, ele faz a proposta maravilhosa. Quantas pessoas, quantos comerciais vendem uma coisa, mas quando você compra, você fica frustrado, decepcionado. Meu Deus, eu fui enganado. Eu fui passado para trás. E sabe qual é o texto que eu amo da Bíblia que eu disse? Lá em João capítulo 2, os versículos finais. Muitas pessoas vendo os sinais que Jesus fazia crer no seu nome, mas o próprio Jesus não confiava nelas, porque ele bem sabia o que havia no homem. Isso é algo que você tem que carregar no seu coração. Se você não carrega isso, a partir de hoje você carrega. Porque não é todo mundo que fala que está com você que está com você, não. Não. Então Neemias estava proposto fazer o bem. E aí os inimigos começaram a se levantar. E começaram a dizer até que uma raposa conseguiria derrubar os muros que estavam sendo reconstruídos. E sabe quando eu falei de profecia? Até profetas foram subornados para paralisar Neemias. Você acha que foi fácil ele sair de copeiro para aceitar essa missão? Foi nada. É como se na hora eu falasse assim, meu Deus, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu dei um tiro no meu próprio pé? Você não lembra não quando Paulo e Silas estavam na segunda viagem missionária e eles queriam ir em alguns lugares, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus não permitiu, e aí Deus apresentou uma visão de um homem da Macedônia dizendo, passa a Macedônia e ajuda, e Paulo foi. Resultado, resumindo, prisão. Meu Deus, mas será que a visão que eu tive foi certa mesmo? Será que não é loucura da minha cabeça? Será que eu estou ficando paranoico, bipolar? Mas isso não é isso. Missão, para muitos que não sabem dos bastidores, é o holofote, é glória, é aplausos. Mas quem está no arado de verdade sabe que não é isso não. É como diz o ditado, o filho chora e a mãe não vê. E se sabe, Neemias, ele foi levantado como uma liderança. E sabe o que é interessante? Neemias sofreu a oposição dos inimigos que não queriam bem, subornaram o profeta. Depois convidaram para ter reunião com Neemias. Ele falou, estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Mas sabe qual a oposição que Neemias também enfrentou? Do próprio povo. Falou assim, meu Deus, o trabalho está muito exausto. Acho que a gente não vai dar conta não. Está pesado demais. E gente querendo usufruir das coisas do outro, se aproveitar do outro no próprio povo. Quando Neemias estava liderando, tinha gente que queria se aproveitar. E Neemias teve que se levantar e falar, não, mas está errado isso daí. Está tudo errado. Mas por incrível que pareça, oposição dos inimigos, oposição do próprio povo, porque estava sendo difícil demais,
Muitas das vezes a gente tem que animar o outro. E às vezes ele precisa ser animado. Não é verdade? O pastor Marcos sabe disso. Ele não precisa nem contar para mim. Precisa animar, só que quando a gente se torna, não é a gente só pensar no povo e esquecer de si. Tem que ter um equilíbrio. Amar o próximo como a ti mesmo. Tem que ter um equilíbrio, para não se perder também. Só que quando a pessoa usa o equilíbrio, mesmo assim está sofrendo desgaste, vem Deus e renova a força daquela pessoa. Vem Deus e renova a força da liderança, dos integrantes, dos obreiros, daqueles que estão na brecha. Não, os muros começaram e a gente vai concluir. Tá falando até que uma raposa vai derrubar? Deixa eu falar. Desculpa a expressão, porque a pessoa tem boca e fala o que quer, ué. Não é verdade? Só que muitas das vezes, na verdade, todas as vezes a gente tem que pedir: Deus, blinda minha mente, blinda meu ouvido, blinda. Do que não é teu, blinda, Deus. De toda dado inflamado do maligno, blinda, Deus, me blinda. Porque pode falar o que quiser. Quando o mundo cai ao meu redor, Deus está lá subir segura. Pode estar tudo desmoronando, mas meu Deus, me deixa de pé. E se for para se prostrar, para te adorar, mas não como um derrotado. Agora, ó, é fácil, eu vou te dizer, atacando de todo lado e ainda ser motivo de chacota e zombaria, uma raposa vai derrubar? Uma palavra dessa, para uma pessoa pode não significar nada, mas para quem está na brecha, é um dado inflamável do maligno. Porque a pessoa já está sofrendo desgastes. E aí, por incrível que pareça, em 52 dias, não é? Na calmaria, debaixo de muita oposição, os muros foram reconstruídos. Esta igreja, ela vai crescer, ainda que seja debaixo de muita oposição. Sabe por quê? Porque antes de Deus levantar o mar, e eu não sou esse negócio de vacilar, não, eu sou sincero. Antes de Deus levantar o mar, aqui nesse ministério, tinha um decreto do céu. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Porque Ele tem a chave de abrir. Pastor Marco, eu não permiti falar isso. E como eu disse, o meu pastor me conhece. Ele sabe que eu sou uma pessoa sincera. Quando eu elogio, quando eu falo bem, eu sou sincero. Eu não gosto desse negócio de falsidade, não. Alguém pode querer pegar a tua chave, mas se Deus colocou a chave na tua mão, ninguém tira. Ninguém tira. Porque lembra quando Jesus falou para Pedro: eu te dou a chave do reino dos céus? Aquele que tem a chave falou assim para Pedro: eu te dou autoridade. Eu tenho autoridade e dou autoridade para quem eu quero. Eu dou autoridade para quem eu quero. E eu não estou falando essa palavra para você. Eu falo assim: olha, Isaac, vou ter que pregar porque eu gostei da palavra. Não. Como eu disse, eu sou sincero. A chave que Deus deu, o homem não rouba. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, só Ele. A autoridade que Deus te concedeu, o homem não rouba.
Porque operando Ele, quem impedirá? A autoridade que Deus concedeu, o homem não pode roubar. Só se você permitir, através das brechas. Eu estou terminando agora. Se coloque de pé, que eu vou estar orando. Não tem problema se orar demais, não tem problema. É meu costume. Em 52 dias, tua história pode mudar. Aí você fala assim, bonito, gostei, receba de Deus. Mas se eu te contar que vai ter oposição, e se eu te contar que quem você acha que quer o teu bem, muitas das vezes quer o teu mal, que é a tua queda. Mas se você, e eu amo, está escrito lá em Jó, determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Neemias foi determinado, corajoso. Agora eu te pergunto, eu vou orar agora mesmo. Humanamente falando, Neemias não tinha nenhuma possibilidade de enfrentar tudo aquilo que ele enfrentou. Inimigo, o próprio povo se contendendo. Porque uma coisa é os adversários de fora, o problema é quando os adversários estão dentro do próprio povo. Aí fica mais difícil ainda. Fica mais complicado de trabalhar. Sabe por quê que Neemias conseguiu? Porque ele estava no propósito de Deus. E Deus, quando escolhe uma pessoa, Deus também dá força, a força sobrenatural para ela fazer o que humanamente falando ela não pode fazer. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você não parou até agora? Muitas das vezes querendo é porque Deus te segurou. Amém? Vamos estar orando. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Meu Pai, aqui está escrito missões. Jesus está chamando. Recusar aceitar. Neemias aceitou. E hoje Deus está te ligando, está fazendo uma chamada do céu, uma chamada do coração de Deus para o teu coração. Eis que estou à porta e bato. Ele falou isso, podemos usar para os não convertidos, mas a origem foi falada para uma igreja, para a igreja que eu observo. Hoje Jesus está fazendo uma chamada, está te ligando. Você vai atender? Você vai aceitar? Você vai abrir seu coração? Você vai estar em sintonia com o coração de Deus? Ah, Deus de Israel! Enquanto eu estou fazendo essa oração ministradora, e vem na minha mente claramente, João 15, quando Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que você tem falado. Deus escolheu aquele que estaria aqui. Talvez você nem viria aqui, mas eu só se você vai. Porque os muros estão destruídos. Mas não é só os muros que estão destruídos. O que te ouviu te destruiu também por dentro. Mas hoje eu te levanto. Hoje eu te levanto, meu Deus, e levanta mesmo essa pessoa. Ah, Deus de Israel. Levanta essa pessoa de uma forma sobrenatural. Porque o Senhor escolheu essa pessoa para uma grande obra. E ela tem que declarar para o inimigo que quer parar, que quer fazer um convite. Porque o inimigo também faz convite. Eu estou numa grande obra e não posso parar.
o Rei dos Reis autorizou e fez o nome da terra. Neemias, eu te dou autorização para você fazer. Hoje Deus está aqui delegando autoridade para você acessar caminhos, para você acessar o que até hoje você não acessou. Hoje Deus, através da tua vida, está te levantando como um vaso valoroso, como uma mulher valorosa, varoa valorosa. Eu sei que não é por força nem por violência, mas através da tua vida, você, usado pelo Espírito Santo, vai ter acesso aos corações das pessoas. Ah, Deus de Israel, essa palavra veio para limpar, veio para limpar, veio para limpar. E meu Pai, essa palavra também veio com um propósito, meu Pai, porque essa pessoa ouviu algo, ela está destruída por aquilo que ela ouviu, mas ela quer reconstruir aquilo que fez ela ficar destruída. Só que hoje, meu Pai, reconstrói o coração dela, os pedaços do coração dela, o coração tudo quebrado, despedaçado. Reconstrói esse coração, e meu Pai, e ela vai fazer essa grande obra. Tu perguntaste para Deus: Deus, tu tem uma grande obra na tua vida, na minha vida? Pois Ele te diz que sim. Mas hoje Ele te chama. Vem para reconstruir o que muitos em Jerusalém ainda não reconstruíram. Mas eu olhei em você e vi determinação e coragem, apesar das tuas lágrimas, do teu choro e do teu lamento. Porque a gente acha que uma pessoa determinada não chora, chora sim. Mas vem a força de Deus e ela avança. Glória a Deus. Meu Pai, libera essa palavra no mundo espiritual para a tua igreja. E eu determino que em 52 dias, essa pessoa, se ela se colocar na brecha, a história dela vai mudar. Mesmo que seja debaixo de muita oposição. Mas a grande obra vai se concretizar, porque aquele que prometeu, que começou a boa obra, é fiel para concretizar. Em nome de Jesus, amém e amém.